Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Arbex Vale, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, tá? E eu preparei aqui para vocês uma série de vídeos, né, com aulas integrantes do curso das matérias de análise numérica e cálculo numérico. São matérias ofertadas pelo Departamento de Ciência da Computação para diversos cursos da UFMG. Essa matéria é dividida em 5 módulos. O primeiro módulo trata resolução de sistemas lineares, o segundo módulo trata de interpolação polinomial e esse aqui é o terceiro módulo, que trata de um tópico chamado ajuste de curvas. A gente vai descobrir o que é isso. Eu estou assumindo aqui que vocês já acompanharam os outros módulos. É importante que vocês já tenham familiaridade com os outros módulos para que vocês consigam acompanhar esse daqui. Depois desse temos mais 2, que é integração numérica e resolução de equações, encontrar raízes de equações, que são a continuação até o término do curso. Para esses vídeos eu vou usar algumas tecnologias, vou só apresentar elas para vocês. Uma delas são os slides, que eu preparei aqui para essa matéria. Eu vou utilizar também um software chamado OpenBoard, que simula um quadro negro, por exemplo, tá? Simula um quadro branco, na verdade, né? Eu vou utilizar, além do quadro branco, uma linguagem de programação para facilitar um pouco cálculos. Vocês estão vendo aí um console, né, na tela. Isso é uma forma de executar alguns comandos em uma linguagem de programação chamada R. Tá? Vocês podem não conhecer R, outros professores usam outras linguagens, por exemplo, Scilab. Mas o R eu gosto bastante dele, é uma linguagem muito popular com quem conhece, com quem trabalha com estatística, né? É bastante popular com quem trabalha também com inteligência artificial, com várias dessas áreas da matemática aplicada. E é bem simples de trabalhar. Por exemplo, aqui, eu quero fazer uma conta, 2 mais 2, eu quero criar um vetor, contendo 1, 2, 3. Eu quero, por exemplo, criar um vetor de 1 a 100, ou 1 a 50, para ficar um pouco menor. Eu posso usar um comando simples aqui. Está aqui, de 1 a 50. Vamos supor, eu quero multiplicar todos os elementos do vetor por 2. Vocês veem que é bem simples de rodar diversos comandos. Tá? O R, ele não é parte do curso, vocês não têm que aprender ele. Eu vou utilizar ele só como ferramenta para me ajudar. Porém, se vocês tiverem interesse, vocês podem baixar ele de graça. Tá? Basta digitar no Google R. Vocês caem aqui, ó, o primeiro link já é o site da linguagem, tá? E vocês podem baixar para qualquer plataforma, Windows, Mac, Linux, o que vocês quiserem. Tá bem? Aqui tem mirrors diferentes. O R em si ele é só a linguagem. Eu também utilizo uma IDE, que é um ambiente de programação ou ambiente de desenvolvimento, chamado RStudio, que também é gratuito. A gente pode procurar ele aqui no Google. Tá? No primeiro link também, RStudio. Ele facilita bastante a execução de comandos, visualização de gráficos. Quem tiver curiosidade para começar a aprender, vocês podem baixar aqui também gratuitamente. Ele tem uma versão paga, mas não é necessário. Tá? Eu só baixo a versão gratuita e funciona muito bem. Então fica a sugestão para quem tiver interesse. Como eu vou usar bastante aqui no curso para fazer várias contas, vocês vão acabar tendo algum contato com a linguagem mesmo que não seja um requerimento. Bom, para as aulas eu vou gerar uma série de vídeos curtos, aí, talvez na faixa de 10, 15 minutos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, eu ainda não fiz eles, né? Vou fazê-los. Para quem tiver interesse, o meu e-mail está aí na tela, eu vou disponibilizar esses slides também, tá? Como parte do curso. Então eu vou agora, né, no próximo vídeo, dar início à matéria em si. Dando início então as aulas, né, ao tema da matéria, ajuste de curvas, o que se trata? Né? Olha, vocês já viram interpolação polinomial. Estou assumindo aqui que vocês acabaram de acompanhar todas essas aulas e estão aí bem afiados aí no tema. Na interpolação, o processo de interpolação, ele envolve, assim, tendo em mãos um conjunto de pontos, vamos chutar aqui 10 pontos, o processo de interpolação envolve encontrar uma função que passe por esses 10 pontos. Especificamente, interpolação polinomial assume que essa função tem uma forma, ela é um polinômio. E como a gente viu, se a gente tem 10 pontos,
esse polinômio, para garantir que ele passe pelos 10 pontos, ele precisa de ter grau 9. Então, o processo de interpolação depende do número de pontos que nós estamos utilizando. Tá? Então, se você tem n pontos, a gente precisa de um polinômio de grau n-1 para garantir que nós vamos conseguir passar por todos esses pontos. O processo de encontrar esse polinômio são os algoritmos que vocês viram no curso, que são algoritmos de Lagrange. Logo no início teve a resolução de um sistema linear, o Lagrange, Newton e Gregory Newton no caso dos pontos do eixo X, quando eles são igualmente espaçados. Tá? A interpolação polinomial ela tem uma semelhança com o ajuste de curvas nesse contexto. O ajuste de curvas também envolve pré-determinar uma relação matemática entre essas variáveis onde a gente não conhece os parâmetros. Vamos deixar isso um pouco mais claro. A interpolação polinomial é uma relação semideterminística. O que significa isso? Quando nós temos esses conjuntos de pontos, né, no caso aqui em duas dimensões, pontos x e y, a gente já assume um modelo matemático explicativo. No caso, é esse polinômio de grau n-1, dependendo do número n de pontos. O que a gente não conhece são os coeficientes desse polinômio. Essa relação que a gente chama de semideterminística, porque a gente sabe, a gente não sabe, a gente assume que a relação entre os pontos é dada por um polinômio, mas a gente não conhece os coeficientes do polinômio. Se a gente soubesse a fórmula precisamente, essa seria uma relação determinística. Como tem várias relações matemáticas que são dadas por fórmulas conhecidas. Quando a gente não tem uma relação matemática candidata entre as variáveis, a gente chama essa relação de relação empírica. Tá? Tanto a interpolação quanto ajuste de curvas se enquadram nas relações semideterminísticas. Agora, qual que é a diferença entre elas? Vamos explicar isso com um exemplo. Vamos supor aqui que a gente tenha o preço de duas ações que são negociadas no mercado americano. Duas empresas bem conhecidas, a Google e a Apple. Vamos supor, eu peguei aqui preços reais, vocês podem conferir se quiserem, mas são preços reais do início de junho de 2020. Tá? Ou seja, no dia 1º de junho de 2020, a ação da Google terminou o dia com preço de $1.434,87. O preço da Apple terminou o dia com preço de $321,85. Aqui então a gente tem uma amostra de 6 dias. Tudo bem? O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer com esses pontos é plotar eles em um gráfico. Porque a gente quer tentar responder a seguinte pergunta. Será que existe uma relação matemática entre essas duas séries de dados? Com base nesses 6 pontos, como é que a gente pode descobrir isso? A primeira coisa que a gente pode fazer é tentar obter um tipo de visualização para ver se a gente consegue ter algum insight sobre alguma relação possível entre esses dados. Então, o que eu fiz aqui? Eu plotei o que a gente chama de gráfico de dispersão, onde os preços da Google estão no eixo X e os preços da Apple estão no eixo Y. Tá? Aqui, os preços da Google eles não seguem a mesma ordem do gráfico, da tabela. A tabela segue a ordem temporal. Esse gráfico segue a ordem do menor para o maior. Então, ou seja, os pontos aqui não estão respeitando a temporalidade. Mas não precisa. O que a gente quer entender é o seguinte. Visualmente, a gente enxerga algum tipo de relação entre esses pontos? Bom, eu não sei ainda, para falar a verdade. Uma coisa que eu posso dizer é que, olha só, quando o preço da Google está mais alto, parece que o preço da Apple também está mais alto. Quando o preço da Google está mais baixo, parece que o preço da Apple também está mais baixo. Talvez se a gente tivesse mais pontos, a gente poderia visualizar isso melhor. Mas vamos ficar aqui só com esses 6 pontos, para simplificar um pouco a nossa vida. E de onde que vem essa hipótese? Assim, por que eu acredito que isso seja verdade, que isso aqui vai se manter para outros pontos? Porque essas duas empresas elas fazem parte do mesmo setor, o setor de tecnologia. Então eu estou partindo de uma suposição de que se há notícias que influenciam o mercado tecnológico de forma positiva, por exemplo, isso pode fazer com que tanto os preços da Google quanto os preços da Apple subam no mercado americano. Não necessariamente isso é uma regra, né? Porque pode ser que haja uma notícia ruim que envolva só a Apple e não envolva a Google. Por exemplo, a Apple perdeu
perdeu na corte europeia algum processo, tá? E vai ter que pagar algum tipo de multa que altera a Apple, mas não influencia a Google. De qualquer forma, isso são só hipóteses. Vamos tentar vamos tentar então encontrar uma relação matemática entre essas duas ações. Vamos tentar encontrar então uma relação entre essas duas séries. A primeira tentativa que nós vamos fazer é naturalmente a interpolação polinomial, que é o processo que a gente já conhece. Eu já gerei esse polinômio, tá? E estou plotando aí para vocês nos slides. O polinômio interpolador, assim, só de olhar para ele, só de olhar para esse gráfico, eu já acho que ele não é uma boa ideia. Ele não é uma relação matemática que explica bem a relação entre essas duas séries de dados. Principalmente se a gente olhar aqui tanto o final da série quanto o início, se a gente tentasse, se o preço da Google fosse um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para onde que vai o preço da Apple? Eu não faço ideia. Tudo bem? Então, ao invés de gerar esse polinômio interpolador, vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer o requerimento de que a gente tem que passar por todos os pontos. Vamos relaxar esse requerimento. Vamos permitir errar, tá? No nosso modelo matemático tentativo para explicar a relação entre essas séries. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ajuste de um polinômio de grau 1, uma reta. E vou mostrar aqui para vocês ela no próximo slide. Bom, como que eu gerei essa reta? O processo algorítmico para eu gerar essa reta, ele é o que a gente chama de ajuste de curvas. E vai ser o tema principal desse curso. O fato de que eu escolhi uma reta, ou seja, eu escolhi um polinômio interpolador de grau... Desculpa, não interpolador, um polinômio de grau 1, para aproximar a relação entre esses pontos, permitindo errar, tá? Ou seja, eu estou aproximando, eu não estou necessariamente passando por todos. Esse processo chama regressão linear simples. Regressão linear porque a função explicativa de um ponto em função do outro é uma função linear, no caso um polinômio de grau 1, e simples porque envolve apenas duas variáveis. Mais para frente no curso a gente vai ver também o caso de regressão linear múltipla, que envolve mais de duas variáveis, mas isso é tema mais para frente. Eu acredito assim, que essa reta, mesmo que ela seja imperfeita, ela não consiga passar por todos os pontos, ela tem um poder explicativo da relação melhor do que o polinômio interpolador. Vamos supor, por exemplo, que a gente sabe que o preço no próximo dia da Google é $1.453,90. Vamos tentar acertar o preço da Apple. O que eu fiz aqui? Eu estendi o gráfico tanto para o lado direito quanto para baixo para poder plotar o ponto 1453,90 no eixo X com os correspondentes no eixo Y, tanto para a reta de regressão linear quanto para o polinômio interpolador de grau 5. E a gente vê aqui que se eu sei que o preço da Google é 1453,90 e eu quero chutar o preço da Apple, se eu chutasse baseado na reta, me parece mais realista do que se eu chutasse baseado no polinômio interpolador, que está quase aqui em zero. Tá? O que não parece muito realista pensar que se a Google sobe alguns poucos dólares, a Apple vai cair quase que 100%. Se a gente quer então tentar adivinhar o preço no próximo dia, eu diria, resumindo, né, que o polinômio interpolador não parece ser uma boa ideia, porque a gente não tem nenhuma razão para achar que a relação entre os preços de duas ações seja um polinômio, não existe, né, evidência matemática para isso. Porém, o ajuste de curvas com o polinômio de grau 1, que é o processo de regressão linear simples, ele também não vai explicar a relação. Né? Como a gente viu, ele erra vários daqueles pontos. Porém, dado esse fator tecnológico em comum, os preços parecem ter uma inclinação, ou seja, a função linear parece ter algum poder explicativo, mesmo que não seja perfeito. Então, se a gente chutasse um valor da Apple, sabendo o valor da Google, baseado nessa reta, provavelmente a gente vai errar menos do que a gente utilizasse o polinômio interpolador. Formalizando aqui os conceitos então de interpolação e ajuste de curvas, dados n pontos, o processo de interpolação busca uma função f que satisfaça uma função f de x, né, que satisfaça em todos os n pontos, sendo que cada ponto é formado por um par xi e yi,
tá? Ou seja, que satisfaça todos os pontos, ela tem que passar por todos os pontos, e normalmente a gente escolhe uma função f como um polinômio de grau n menos 1. No processo de ajuste de curvas, a gente então busca uma função que aproxima, tá? Uma função f de x que aproxima y nos n pontos, assim, não necessariamente o resultado de f de x precisa ser igual ao y que a gente já conhece, e isso permite que a gente utilize funções mais simples, e às vezes funções mais simples possuem um poder explicativo melhor do que funções complicadas até demais. Esse foi o caso do exemplo aí, tanto da Google quanto da relação da Google e da Apple. O que poderia explicar, então, os erros de um ajuste de curvas? Uma vez que a gente está aproximando uma função, a gente vai ter que aceitar que erros podem acontecer. Em casos de experimentos em laboratórios, a gente pode pensar que esses erros são causados por erros dos próprios instrumentos de medida que a gente está utilizando, perturbações que podem acontecer nas condições experimentais, ou no caso das ações, componentes aleatórios imprevisíveis, como, por exemplo, no caso em que a Apple perde um processo na Corte Europeia, o preço dela cai, mas isso não afeta o preço da Google. Poderia até afetar positivamente, que poderia indicar que a Google teria uma possibilidade de ganho de mercado. Então, tem vários exemplos e justificativas que a gente pode adotar para esses erros de previsão. Tá? Olha, a regressão em si, tá? Lembrando que o ajuste de curvas é o processo de dado um modelo matemático explicativo, encontrar os parâmetros desse modelo matemático. Tá? Só que a regressão em si, em que, por exemplo, no caso da regressão linear, nós utilizamos um polinômio de grau 1, a área de regressão, uma área de estudo e pesquisa chamada análise de regressão, ela é enorme, faz parte da estatística e a gente não vai cobrir isso nesse curso. O enfoque do curso de cálculo numérico, né, de análise numérica, são em como resolver os problemas de matemática aplicada. A análise de regressão ela é muito utilizada para tentar fazer previsão, inferência estatística, que é tentar explicar variáveis através de outras variáveis. Tá? É uma área grande, mas nós não vamos cobrir as particularidades dessa área, as aplicações dessa área aqui. Tá? O que a gente vai mostrar aqui é como se resolve algoritmicamente os problemas de regressão. Esse aqui é o foco de análise numérica e cálculo numérico. Só que a análise de regressão, só para exemplificar, ela é usada assim, para todo lado. Tá? Por exemplo, você já deve ter muito ouvido falar aí de aprendizado de máquina, inteligência artificial. Então, todo algoritmo de inteligência artificial que vocês ouvem falar, redes neurais, deep learning, que também é redes neurais, random forest, boosting, todos os nomes aí que vocês já ouviram falar ou que se não ouviram vão ouvir falar, a base de tudo é regressão. Tá? Também tem inúmeras aplicações na vida real. Por exemplo, previsão de indicadores econômicos. Quando vocês veem notícia aí em jornais, na internet, a previsão do PIB foi atualizada de -3% para -4%. De onde que vem essa previsão do PIB? Normalmente ela é feita através de modelos de regressão, feitas por economistas, a gente chama modelos econométricos de regressão, baseados em dados de mercado, por exemplo, dados de consumo, dados de arrecadação de imposto. Depende de que tipo de dado que você pode utilizar. Mas normalmente é feito através do processo de regressão. Tá? Então, assim, você tem várias e várias aplicações. Por que toda hora eles atualizam a previsão do PIB? Porque toda hora surgem dados novos. Na hora que você joga novos dados no modelo de previsão, você pode ter uma previsão talvez um pouco mais assertiva. Porém, como eu já falei, nós não vamos entrar em muitos detalhes das aplicações de análise de regressão. Tá? É só dizendo que é uma área muito interessante, muitos de vocês vão ter bastante contato com isso, eu tenho certeza disso, mas aqui nesse curso a gente vai focar em como que a gente resolve algoritmicamente esse processo, é o que a gente chama de ajuste de curvas.